Olha, eu vou te responder isso a partir de uma perspectiva de não é possível homogeneizar esse pensamento. Talvez, para algum contingente de trabalhadores, isso seja uma realidade. Mas para um contingente considerável de outros trabalhadores, eu diria a grande maioria, isso é da ordem da impossibilidade. Esse reconhecimento com essa atividade que o Marx previa, inclusive, como ele mesmo denominava, uma forma de enfrentamento à estrutura capitalista, ainda não é uma realidade muito presente no nosso contexto. E eu diria mais, Fátima, eu digo que há um discurso perverso, quando hoje a gente vê a crise europeia, a crise econômica que se abate no mundo de uma maneira geral, o que está por trás de vários discursos. Eu estava mesmo analisando recentemente a discussão que se fez do campo da Grécia, fazer uma consulta popular à população para decidir se vai aceitar ou não as questões econômicas que lhes são impostas. Parece que consultar o povo, que vai ser a própria vítima do processo, é um erro, né? Mas isso é a forma do capital. Então, muitas vezes, o trabalhador ele não tem essa possibilidade de se libertar desse jugo. Então, assim, numa dimensão macro, o que a gente vê hoje no discurso social é que o trabalhador, pelo menos diante da crise, e eu acho que a crise tem uma certa conotação ideológica muito forte, ele não pode ser questionado. Ele tem que se submeter à norma da economia. Então, isso é uma coisa muito perigosa. Talvez tenha sido isso que transformou a atividade do lazer, que no início poderia ser até aproximada à ideia de ócio, numa indústria mais, inclusive uma indústria que gera trabalho. Então, você imagina, só fazendo um parênteses, quando eu fiz minha tese de doutorado, que eu fiz na Espanha e no Brasil, você identificar como é que os trabalhadores do lazer lidam com a sua própria atividade é uma coisa surpreendente. Coisa que eles menos querem é voltar a essa atividade de lazer. Eles querem mudar radicalmente a sua prática de trabalho. Então, são coisas que a gente precisa refletir. Era uma perspectiva utópica do Marx, mas que, na realidade, não se constrói como uma perspectiva homogênea no mundo do trabalho hoje em dia. Algum comentário, professora Roseli? Por outro lado, a gente acompanha organizações, empresas e grupos e equipes de multiprofissionais em empresas mais abertas à possibilidade de que o profissional ou o colaborador da empresa tem a possibilidade de não se perder ou não perder a sua própria identidade, como o professor Cássio disse, né, dentro desse contexto tão massacrante que é o contexto capitalista. Então, a gente, na Espanha, e principalmente em algumas pesquisas aqui no Brasil, já percebe organizações, inclusive grandes organizações multinacionais, já abrindo a possibilidade de que os seus profissionais ou seus colaboradores façam o resgate ou a volta, o retorno às questões que estão ligadas mais à sua própria individualidade, à sua própria cultura, a valorizar a subjetividade de cada um, né? Como sendo um elemento a mais de valor a ser agregado à própria cultura da empresa, né? Nós temos agora a participação de um ouvinte, aliás, uma ouvinte, é a Gabriela Cunha, ela é psicóloga. Ela faz 2 indagações. Quais são os grandes desafios atuais da psicologia do trabalho? E numa segunda pergunta, ela pergunta se a reorientação profissional é uma grande ferramenta a ser utilizar para a melhoria da qualidade das pessoas. Quem se candidata? Quem sabe se respondesse a primeira ou respondesse a segunda? Porque são distintas. Justamente. Isso. Eu acho que a psicologia do trabalho está sendo demandada, primeiro, a sair um pouco da perspectiva mais organizacional tradicional. Porque o trabalhador ele não está mais única e exclusivamente dentro dos espaços industriais e organizacionais tradicionais. A gente encontra o profissional autônomo crescendo cada vez mais, a gente encontra a realidade do mundo dos serviços, a gente encontra, inclusive, uma multiplicação de alternativas do trabalho informal, que eles precisam ser, de uma certa forma, analisados e questionados pela própria psicologia, que eu chamaria de psicologia social do trabalho. Ou seja, a gente tem que reintroduzir a compreensão do trabalho na dimensão mais social e cada vez menos econômica. Deixa eu aclarar uma coisa. Quando eu digo que a gente precisa reintroduzir
Não é que a gente tenha perdido essa dimensão social, mas é porque houve uma supervalorização da dimensão econômica do trabalho. E isso, de uma certa forma, talvez seja o grande responsável por todas essas questões que a gente está colocando aqui. A perda do sentido do trabalho para esse sujeito. E aí, quando a gente imagina que o mundo industrial foi o responsável por isso e que a gente está num questionamento de uma superação desse mundo industrial, a psicologia deve contribuir de forma significativa para reorientar esse universo do mundo do trabalho. Poderíamos achar que eram... Desculpa, pode falar, Fátima. Não. Eu queria só saber se a senhora gostaria que eu refizesse a pergunta. Mas se a senhora complemente, por favor. Pode refazer, então. A segunda indagação dela, né? Se a reorientação profissional é uma grande ferramenta a se utilizar para a melhoria da qualidade das pessoas. Achei muito interessante a questão que ela coloca, porque, na verdade, quando a gente fala de reorientação profissional, eu acho que devemos tocar dentro da psicologia no sentido da vocação, de buscar a vocação, ou seja, de que a gente, vamos dizer assim, romanticamente, pudesse escolher o trabalho que a gente tem vocação de realizar, né? Se a gente pudesse fazer isso, ou se isso fosse disponibilizado de uma forma mais tranquila, acho que muitas das questões das insatisfações estaria resolvida, né? Então, acho que bater na questão da vocação é muito importante. Agora, nem sempre o profissional está dentro vamos dizer assim, dentro desse contexto de encontrar a sua vocação naquilo que ele está realizando, né? E, nesse momento, acho que a empresa ou a organização tem como principal objetivo, se ele quer afinar as suas relações com o seu colaborador, afinando isso através de programas dentro da própria empresa que possibilitem, primeiro, a aprendizagem do profissional ou a educação do profissional no sentido que estamos falando aqui, né, do encontro da sua vocação, que estamos falando de ócio. O ócio poderia possibilitar esse encontro mais rapidamente, né, ou mais efetivamente, ou mais afetivamente. Então, o profissional, dentro do colaborador, deve passar por um processo, sim, de educação, de reeducação, para aprender a ressignificar tanto a sua identidade como a cultura que ele está inserido, e no sentido da equipe multiprofissional passar por o processo de formação. Então, quando ela falou na orientação profissional, e eu fui buscar a questão... Isso, aí fui buscar a questão da vocação, eu acho que as empresas que estão unidas com a intenção de que possibilitar para o seu grupo, para os seus colaboradores, que eles passem por um processo de educação, uma reeducação, né? E dentro deste processo da empresa, dentro do contexto da equipe, passar por um processo de formação, que é uma nova possibilidade de rever todos os aspectos, tanto da identidade quanto da cultura que tem a ver do colaborador com a empresa. Vamos voltar e continuar na questão da sociedade moderna. O desenvolvimento científico e técnico, ele não poderia funcionar como um suporte para um novo tipo de sociedade baseada no trabalho como uma fonte de prazer? É possível, professor Cássio? Olha, isso é outra utopia marxista, ou seja, Marx já imaginava que a tecnologia poderia libertar um pouco mais o homem do jugo do trabalho, principalmente o trabalho mais penoso, né? Agora, eu digo, com o perdão da expressão, foi um tiro no pé que se deu, porque muitas vezes a tecnologia ela tem sido apropriada pelo capital como uma forma de controle cada vez mais exacerbado desse trabalho. Eu digo sempre que quando você tem um celular ou 2 celulares, um computador e você abre seus e-mails, você está profundamente inserido na lógica do trabalho. Então, aquelas tradicionais 8 horas que antigamente você vivia do espaço do trabalho foram transformadas em 24 horas. Ou seja, a tecnologia que deveria libertar o homem, de uma certa forma, o escravizou, por um outro lado. Nós mesmos, que trabalhamos na área de serviço, somos prestadores de serviço na área de educação, a gente se vê cooptado pelo trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Então, assim, não há um momento de liberdade onde a gente possa indiferenciar a lógica do ócio e do trabalho. Eu diria até de maneira, talvez até ilustrativa, que a gente passou por um processo de contaminação dos tempos. O tempo do trabalho foi profundamente contaminado por algumas características, mas ele, sobremaneira, de uma certa forma, assim, por assim dizer, ele contaminou os chamados tempos livres do cidadão. E nesse aspecto, eu acho que trabalhar, vamos dizer assim, a tecnologia, ela se esquece, ou esse contexto tão, vamos dizer assim, hipermoderno que a gente vive, faz com que esqueçamos as relações, né? É nas relações em que a pessoa pode, no contato com o outro, no contato com o entorno, que a gente vai dar conta de, vamos dizer assim, fazer uma leitura da gente mesmo, né? Então, é na relação e não fora dela. E a tecnologia nos parece que estamos em relação, mas é uma relação virtual. É uma relação, vamos dizer assim, a grosso modo, mentirosa, né? Em que a gente não pode ter isso que a gente tem aqui agora, este olho no olho, que é através de você que eu contemplo a mim mesma, né? E isso a gente perdeu muito dentro do aspecto de que a tecnologia nos aproxima. É uma grande mentira. O programa Vida no Trabalho faz um breve intervalo e volta em seguida. Universitária FM. A sintonia da Terra. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje debate, discute o ócio e trabalho, com a participação do professor Cássio Aquino, do Nutra, da Universidade Federal do Ceará, e da professora Roseli Cubo, do Ótimo, da Unifor. Nós temos agora uma observação aqui de um ouvinte, ele já participou na semana passada, é o Gaúcho do Montese, acho que pode ser feita alguma observação em relação às observações que ele faz. Ele diz que nós não temos a obrigação de ser ricos, mas temos a necessidade de ser felizes. Muitas pessoas escolhem determinada profissão pela rentabilidade, ganham dinheiro, mas não são felizes. Na opinião do Gaúcho, temos que trabalhar com aquilo que gostamos, é a opinião dele. Acho que alguém poderia fazer algum comentário em relação às observações aqui do Gaúcho. Só um pouquinho. Eu vou passar a palavra para a Roseli, que ela parece Roseli. mais humanista. Não, na verdade, eu comungo do mesmo pensamento desse Gaúcho do Montese, porque eu acho que estamos aqui para ser felizes, na verdade, estamos em busca de, e acho mais... como que é o nome dele? Gaúcho. É o Gaúcho. O Gaúcho, tá bem. Ele se apresenta como Gaúcho do Montese. Tá. Mais do que uma necessidade de ser feliz, acho que nós temos o direito de. Né? Esse direito não nos pode ser tirado e ser tolhido, né, de maneira nenhuma, e temos que ir em busca dele, dessa grande felicidade. E, na verdade, a felicidade, acho que não está somente na presencialidade de hoje. Né? Quando ele diz que, no finalzinho da colocação dele, ele diz que... temos que trabalhar com aquilo que gostamos. Sim, temos que trabalhar com aquilo que gostamos, né? Nem sempre é possível isso, trabalhar com o que gostamos, né? Então, teremos que transformar o que a gente tem numa plena felicidade. Então, quer dizer, é um grande trabalho, ou seja, é uma grande possibilidade que a gente tem que correr atrás de, vamos dizer assim, sair do grande presencialismo que a sociedade, por exemplo, globalizada e a sociedade narcisista nos contempla. Que o hoje, o agora, o presente é a coisa mais importante do mundo e temos que viver tudo que é possível agora, e acabamos esquecendo de que a gente teve uma anterioridade, ou seja, que a gente vem de uma história, que a gente traz uma história anterior ao dia de hoje, e a gente vai